Bom, galera, nesse vídeo nós vamos ver como nós criamos um projeto usando Node e Express. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é instalar o Express, e você instala através do Node Package Manager, famoso NPM, da seguinte forma: Node npm install Express. Essa flag "-g" é para instalar como uma dependência global, então todos os outros projetos podem executar diretamente, mas ela é opcional. Então você pode, caso queira usar TypeScript, você instala o TypeScript e o @types/node, @types/express, que são os tipos desses dois módulos para o TypeScript. Então, elas podem ser dependências de desenvolvimento somente, então o "-d" maiúsculo para isso. E depois disso, você cria um projeto, pode usar lá o npm-init --yes, como a gente viu anteriormente. Beleza, criada a estrutura do projeto e com as dependências instaladas, como é que você cria o Hello World lá usando Express? Então, inicialmente você importa o módulo do Express e aí cria uma aplicação Express chamando essa função Express. E a partir daí você pode definir a porta numa constante ou não, mas em algum momento você vai ter que definir essa porta. E você já pode definir as rotas. Veja que a rota é definida como app. O método HTTP, que ele se refere como verbo, e no caso é o get, poderia ser post, poderia ser put, poderia ser delete, poderia ser patch, poderia ser outros. Você especifica o path, né? Então, se é uma requisição para a raiz do tipo get, ele vai executar essa callback que recebe a request e uma response. E no caso aqui ele está respondendo só com texto. Então é uma rota. Você pode adicionar várias, uma abaixo da outra, e a ordem só vai alterar a ordem que ele vai tentar casar com cada uma dessas rotas. Depois que você define todas as suas rotas, você chama o listen e passando a porta e uma callback e pronto. Aí você tem o seu Hello World aqui em Express. Para executar, Node app.js, que normalmente é o nome que se dá a um aplicativo Express. O padrão é esse, mas você pode mudar, não tem muito problema. Caso você queira usar TypeScript, é muito parecido, você importa, muda um pouquinho a sintaxe, você importa o módulo Express dessa forma, é onde realmente muda, e o resto é basicamente o mesmo, certo? A diferença aqui é que, como a runtime é de JavaScript, você tem que compilar a sua aplicação usando o TypeScript Compiler, famoso TSC, e depois executá-lo usando o app.js, executá-lo usando o Node. Então aqui vocês viram alguns objetos nos exemplos, e eu vou falar um pouco aqui de principais métodos e propriedades deles. São objetos bastante utilizados. O primeiro deles é o objeto app, que ele tem um método para setar uma propriedade e pegar esse valor via get, habilitar uma configuração, desabilitar, verificar se uma configuração está habilitada ou desabilitada, permite uma configuração condicional, dada uma condição ele configura de uma forma ou de outra. Aqui usando app-use é muito importante, ele vai carregar um middleware, e a gente vai ver. Estou falando disso especificamente porque middle é uma parte importante do Express, a gente tem uma seção dedicada somente para isso. App Engine para registrar um template, um engine template na aplicação. Ainda tem o app.verb, que é que vai designar uma rota que vai ser tratada, que é justamente app.get, o app.post, o app.put. Esse é o verb, essa parte que altera. Então você passa o path, a callback. Se você quiser que uma rota que seja para todos os métodos HTTP, você pode usar app.all. app.locals mostra as variáveis que são visíveis nas views, a gente vai entender mais frente o que é isso. E app.render, ele vai renderizar uma view, certo? E se você quiser ver todas as rotas, ainda tem app.routes. E finalmente, para ligar o servidor, né, vamos dizer assim, para fazer com que ele fique escutando por requisições, você chama app.listen, que é o método que a gente viu lá sendo utilizado. Outro objeto presente a todo momento é o objeto de request. Então você pode pegar os parâmetros através do
ponto parâmetros, essa propriedade. Você pode pegar um específico, se você pegar o ponto parâmetros e o nome, aí você recupera o valor daquele parâmetro. Você pode armazenar o ponto query armazena os valores que foram enviados via get, o body, os valores enviados via post. Caso arquivo tenha sido enviado via upload, é no ponto files. A rota atual você pode ver no request.route. Se vier cookies, você pode ir lá no ponto cookies. O IP do cliente no ponto IP, o path.path. Enfim, são várias propriedades aqui. Não vou citar uma a uma. O objeto response também tem alguns métodos e propriedades interessantes. O primeiro é o status, para definir o status da resposta. Você pode setar um campo no header do HTTP através do ponto set e pegar uma informação através do ponto get. Você pode definir um cookie que vai ser enviado ao cliente através desse método, cookie. Pode deletar um cookie através do clear cookie. Pode redirecionar o cliente para uma outra URL através do ponto redirect. E tem mais opções, né? Que o send é onde você vai enviar a resposta, vai depender do tipo de resposta que você vai enviar. Se você quiser enviar uma resposta já no formato JSON, você pode usar o ponto JSON. Se você quiser definir o type, né? Se vai ser HTML, se vai ser texto plano, se vai ser JSON, você pode usar o ponto type, né? E ainda tem, caso você queira informar que tem um anexo, caso você queira enviar um arquivo ou pedir para o usuário fazer um download, tem esses métodos aí, o attachment, o send file e o download. E por fim, se você quiser renderizar, você chama o ponto render, para renderizar uma view. Então esses objetos vão estar sempre presentes, por isso eu apresentei eles para vocês, assim, as principais métodos e propriedades. Vale a pena olhar com calma cada um deles para entender melhor. Um outro ponto que a gente viu é a parte de rotas, né? A gente viu lá que a gente criou uma rota bem simples, mas imagine no nosso exemplo, na Mangá Story, onde eu vou ter que listar todos os mangás, que é uma operação de read, né? Só que é de read de listar todos. Adicionar mangás, que é uma operação de create, né? Eu posso criar um ou mais mangás. Mostrar os detalhes de um mangá específico, que é uma outra operação de read, mas focada em um mangá só. Editar e atualizar, que é uma função de update, certo? E eu ainda posso deletar, que é uma operação de delete. Então imagine que eu tenho todas essas funcionalidades e eu tenho que ter rotas para alcançar essas funcionalidades. Então cada uma delas vai ter uma URL. A gente vai ver que não é exatamente uma URL única para cada uma delas, mas você pode pensar como isso. Então imagina lá, eu tinha app.get uma rota, como é que ficaria para cada uma dessas funcionalidades, né? Então você pode pensar aí que tem 1, 2, 3, 4, 5, eu teria 5 rotas para cada entidade ou mais. Como é que funciona isso? Então antes a gente ver como é que fica no Express, vamos ver primeiro como é que a gente faz isso atualmente usando uma API REST, só para ter uma ideia. Eu vou falar mais à frente sobre REST com calma, mas para a gente já começar seguindo essa padronização, mesmo sem ter um fundamento teórico por trás disso, né? Mas enfim, se eu fosse criar essas rotas para essas operações, teria algo mais ou menos da forma. O listar mangás seria uma requisição do tipo GET na URL /mangás, que é o nome da entidade, né? Nossa entidade é mangás, então /mangás. Se eu quisesse adicionar uma nova, veja que eu preciso também criar um formulário, né? A não ser que você faça uma API que o cara vai inserir de API para API sem passar por um formulário, talvez não fosse necessário, não seria necessário essa URL. Mas normalmente no contexto web, você fornece um formulário. Então aqui seria o /mangás /novo, uma requisição novamente do tipo GET. E aí sim, para adicionar o mangá, eu faço somente um post na /mangás. É por isso que eu falei que não necessariamente são URLs diferentes. Mas no Express, por exemplo, cada uma dessas rotas teria uma linha. Então você pode imaginar que para cada entidade vão ser várias linhas lá e dentro uma callback. Então isso tem um potencial de crescer e ficar bagunçado rapidamente. Se eu quiser ver somente um mangá, então eu tenho que passar alguma forma de identificar ali único. Normalmente a gente chama essa variável de ID. Então é uma operação get no /mangás /ID
onde esse ID é algum valor que identifique unicamente aquele mangá. Se eu quiser editar esse mangá, então de novo eu vou precisar de um formulário HTML, e aí a URL é /mangás, /ID, né, que é o identificador único, /editar. Então, idealmente ele carregaria um formulário HTML com as informações previamente preenchidas, de acordo com a informação que está salva lá no banco de dados para aquele mangá. E aí, quando eu for atualizar, a gente usa um outro meta HTTP, que é o put. E aí você veja que a URL é a mesma de visualizar um mangá, /mangás, id. E por fim, para deletar, é uma operação de delete, do HTTP delete, e a mesma URL, mangás, /id. Então veja aí que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rotas, mas não são 7 URLs. Mas por conta dos métodos HTTP diferentes, elas são 7 rotas. Então é assim que você vai criar no Express. Então vamos ver como é que fica esse exemplo aqui. Então aqui é o que a gente tinha no exemplo anterior, importando o Express, criando a aplicação. Essa é a rota raiz que tinha lá. E agora eu vou inserir cada uma das rotas que eu acabei de mencionar, usando os diferentes métodos HTTP. Então veja aí que é um número considerável. E nesse caso eu não estou implementando as callbacks, elas estão vazias. Mas imagine que está tudo isso em um arquivo app.js e as implementações da callback, então isso vai crescer. Imagine ainda que eu vou ter também uma entidade usuário, então você teria algo similar. E caso você tenha outras entidades, isso vai crescendo, de 7 em 7 rotas, enfim, não sei exatamente quantas, mas isso vai crescendo. Então, existe um potencial muito grande desse arquivo ficar enorme e confuso e, consequentemente, de difícil manutenção. Então, existe uma forma melhor de organizar esse código e, para isso, a gente vai precisar falar de middleware. Então, eu espero que vocês tenham compreendido e que vocês acompanhem o próximo vídeo, cujo o foco são justamente os middlewares no Express. Então, vejo você em seguida e valeu, fui!